Então eu teria meu pé esticado e meu corpo intacto. Eu seria espaguetificado, que a gente fala, tá? Porque existe um negócio chamado gradiente, que é o quanto que a gravidade muda num pedacinho. Num buraco negro pequenininho, a gravidade muda muito. A gravidade da entrada do buraco negro para um passo depois do buraco negro é uma diferença muito grande. Então espaguetifica o corpo da gente. No caso do Gargantua, isso não aconteceria, porque em buracos negros supermassivos, como é o caso do Gargantua, quando você entra, a gravidade ela vai sofrer, só que ela vai mudando aos poucos. Então dá tempo de você entrar inteirinho dentro do buraco negro supermassivo e não morrer por espaguetificação, tá? Isso que é muito legal. Isso é muito legal. Então, assim, o buraco negro mais perigoso não é o grande, é o pequeno, porque no grande você entraria. Então, o fato do Cooper entrar dentro do Gargantua não está totalmente errado, tá? Não está totalmente errado. Agora, o que tem dentro do buraco negro, aí a gente não faz a menor ideia, e aí é tudo ali dentro, é ficção mesmo, tá? É ficção. Agora, o Kip Thorne, ele pegou, né, ele bebeu, que é um cara que manja muito disso, ele foi lá na teoria de cordas, e lá na teoria de cordas existem explicações para o que acontece dentro do buraco negro, que é o tal do Tesseract, né? O Tesseract seria essa quinta dimensão. Lembra que eu falei para vocês que nós somos seres que vivemos em 3 dimensões? Como que a gente tem uma quinta dimensão? Para isso a teoria de cordas tem que funcionar. A teoria de cordas, o melhor modelo hoje prevê que o universo tem 11 dimensões. Então a gente conseguiria acessar essas dimensões na teoria de cordas. Qual que é o problema? Que hoje a teoria de cordas é tida como uma teoria morta, tá? Ela propôs algo há 30, 40 anos atrás e as coisas que ela propôs até hoje não foram comprovadas. E muita gente fala que muito provavelmente elas não serão comprovadas nunca. Então, só que ela existe. Tem livros e mais livros de teoria de cordas. E isso faz todo sentido, tá? Não é real, nada disso, mas faz todo o sentido, beleza? Então esse Tesseract aí seria esse meio do buraco negro, e ali você conseguiria fazer várias e várias coisas. Por quê? Agora que a gente tem que dar uma viajada. O Tesseract, como ele está numa dimensão extra da parada, ele conseguiria se conectar com todas as outras dimensões em todos os outros tempos. Por isso que quando o Cooper entra dentro do buraco negro, ele consegue ver o quarto da Murphy lá na Terra há muitos anos atrás. Entenderam a situação? Ou seja, quando no começo do filme está tendo uma comunicação, os livros estão caindo e tal, é o Murphy do futuro, aliás, é o Cooper do futuro, mandando mensagem para Murphy do passado em código Morse. E aí ele resolve passar, né, todas as coisas da quântica lá em código Morse para ela. Tá? Então é isso que é muito legal. Então o Tesseract ele consegue acessar todos os instantes de tempo dali de dentro. Beleza? Por quê? Porque para a teoria de cordas, o tempo ele vira uma dimensão. Tá? O tempo vive numa dimensão. Então isso é muito interessante da gente tentar entender. Eu sei que é difícil, mas a gente tenta entender. Beleza? Então é isso que a gente, para isso funcionar, como eu falei, a teoria de cordas ela tem que estar funcionando. A teoria de branas, né? Dentro da teoria de cordas existe o modelo de branas. O modelo de branas diz que o universo ele é uma membrana. É como se fosse uma folha. E você tem várias outras folhas vagando por aqui. E essas folhas que dão essas dimensões extras. Tá? Então isso é importante da gente levar em consideração. Teoria de cordas existe? Existe. No papel, perfeito. Tem algum experimento que tá mostrando que ela realmente funciona? Não temos ainda. Essa gravidade aí, né, que atravessa o tempo todo pelo Tesseract, então tudo isso aí a gente não sabe se é assim, né, que isso vai funcionar e tal, mas esperamos que seja, porque seria legal demais, tá? E é assim que ele consegue transmitir todos os códigos lá através do ponteiro do relógio, e como ela é adulta já, ela consegue resolver a equação
e salvar a humanidade. Tá? A semente científica disso é uma ideia real e fascinante da física teórica, a de que a gravidade poderia ser a única força capaz, isso aqui é a coisa mais importante do filme, certo? Capaz de vazar entre todas as dimensões. Por isso que existe um negócio chamado teoria da unificação. A teoria da unificação é a teoria que iria permitir que isso aí acontecesse. Uma das ideias de ter a teoria da unificação é o quê? Teoria de cordas. Só que a teoria de cordas a gente não consegue provar experimentalmente o que ela propõe. Entenderam como que é um ciclo maluco? Esse negócio de ciência é assim. Infelizmente é desse jeito, tá? Mas ela que seria a maneira da gente comprovar, porque a gente usaria uma partícula, né, que é o graviton, e ele poderia então acessar essas dimensões extras aí, tá? Muito bem. E aí, tem tudo a ver com teoria de cordas, vamos falar deles. Quem que são os tal eles que eles falam no filme, né? Uma grande reviravolta do filme ali durante a história inteira é quando eles se referem a eles, que são seres misteriosos que colocaram o buraco de minhoca perto de Saturno, que construíram o Tesseract e que passam, né, na parede aqui do buraco de minhoca. Beleza? Quem que são esses eles? Esses eles a gente chama ele de seres de Bulk, tá? Seres de Bulk. Então vamos lá. Vamos dar uma viajada, se segurem aí. A teoria de cordas é a teoria que prevê que a gente tenha dimensões extras no universo. Até aí nós já estamos de acordo, beleza? Então, tenha isso como verdade. Teoria de cordas, ela prevê dimensões extras no universo. Se existem dimensões extras, eu posso ter seres vivendo lá, que são cópias minha aqui, porque a teoria de cordas ela diz que uma partícula ela não é mais um ponto, ela é uma cordinha. E com essas cordinhas aqui a gente consegue gerar, né, repetir este universo e tal. O jeito mais fácil de você entender isso é voltando para um outro filme, tá? Que é o filme Guerra Infinita da Marvel, quando o Doutor Estranho é um cara que domina a teoria de cordas e ele domina viajar nas dimensões extras, por isso que ele chega lá e ele fala lá pros Vingadores que eles vão ter que perder aquela batalha pro Thanos para depois ter que ganhar uma batalha contra ele, entendeu? E então ele fala que só existe uma chance, né? Ele não faz um assim, ó, pro Tony Stark. Ele falou, só existe uma chance de ganhar, só que eles tinham que perder aquela batalha. É o mesmo conceito aqui. Esses seres aí, eles, nada mais são do que seres humanos, tá? Só que de outra dimensão. Desses seres a gente chama de seres de Bulk, tá? Isso aí é um nome que é dado dentro da teoria de cordas para isso, tá? Então é a humanidade que sobreviveu, evoluiu, dominou as dimensões extras e voltou a tempo de ajudar os próprios seres humanos a saírem daquilo ali, tá? Ou seja, eles são a própria humanidade que vem do futuro para salvar os seres humanos, tá? Isso aí a gente chama de paradoxo da causalidade ou bootstrap, né? O paradoxo do bootstrap, né? Que é um loop fechado no tempo onde o efeito é a própria causa, tá? Quem construiu o buraco de minhoca? Os humanos do futuro. E como esses humanos chegaram ao futuro? Porque eles tinham o buraco de minhoca para salvar eles, entendeu? Então é a cobra correndo atrás do próprio rabo. É basicamente isso, tá? Isso aí é um quebra-cabeça muito mais filosófico do que científico, mas é... E por quê? Porque tudo é baseado, como eu estou falando para vocês, na tal teoria de cordas, tá? Então, funciona do ponto de vista narrativo, não é tão absurdo do ponto de vista científico, só que não é uma ciência que foi comprovada experimentalmente. Então, para mim, esse lance do Kip Thorne conseguir viajar passando pelo que é ciência comprovada e ciência que é só teoria, como teoria de cordas, para mim esse é o grande tchan do Interestelar, tá? Muito bom. Vamos chegar aqui à parte mais polêmica do Interestelar, a frase, né, que divide a frase que divide
os fãs aí do Interestelar, né? A Amelia Brand, que é a cientista lá, vivida pela Anne Hathaway, faz um discurso todo emocionado, né? Defendendo que eles deveriam seguir para ir para o planeta de Edmunds, né? Porque lá no planeta, esses nomes, né? Só voltando aqui para a galera que nunca assistiu não ficar perdida, esses nomes Miller, Edmunds, tal, são nome de pesquisadores que tinham ido para lá para tentar achar um planeta onde a humanidade pudesse colocar uma semente, né, que seriam lá os embriões, e aí se propagar pelo universo e não ficar dependendo da Terra, porque a Terra aqui o negócio já estava ferrado. Beleza? Então é isso. Então são os nomes ali. O Edmunds é um cientista por qual ela era apaixonada. E o argumento dela, esse lance do amor, né? Muita gente, né, criticou, né? Principalmente a galera da ciência que estava querendo ver um filme só científico. O pessoal falou, pô, caramba, coisa piegas, anticientífica, fora de lugar, num filme tão preocupado com o rigor, papapá. E começou tudo isso aí, né? Toda essa questão aí. Se você pensar, se você vai lá ver um filme só de ciência, até tem razão, né? Mas tem uma coisa muito legal, né? Ah, porque o amor, será que não pode ser essa força da natureza? Será que o amor não é mais forte do que a força da gravidade, por exemplo, que dentre as forças é a mais fraca de todas? Será que o amor não é a coisa que move as pessoas? Tá? Então tá aí, ó. Eu acho que é por isso que o filme, né? Ele é essa coisa sensacional que ele é, né? Ele foi construído sobre essa ideia. A gravidade é a única coisa capaz de atravessar as dimensões e o tempo. E no clímax, o que salva a humanidade, um pai dentro de um buraco negro usando a gravidade para alcançar a filha através do tempo, movido por uma única coisa, que é o amor. Então, pode ser que o amor seja esse combustível para que essa força, que é a gravidade, funcione. Tá bem? Então, o Cooper ele só encontra o quarto da Murphy lá entre os infinitos quartos, né? Porque o Tesseract vê tudo. Lembra que o Tesseract, eu falei para vocês, que ele acessa tudo. Como que ele encontra o quarto da Murphy? Porque ele tem um vínculo com ela, que ele é pai e filha, entendeu? Então, o filme não está dizendo cientificamente que o amor é uma força física, né? Ele está usando a gravidade como a metáfora do amor. Isso é muito legal mesmo do Interestelar, tá? Os dois atravessam o tempo, os dois se conectam com coisas distantes, os dois são invisíveis, mas movem tudo, beleza? E usa a física como pano de fundo para tudo isso, e isso para mim é demais, tá? Por isso que o Interestelar aí tem toda essa questão aí do amor